Lei número 8245 de 91. Paramos na seção 3, da locação não residencial. Artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente, inciso 1, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Inciso 2. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. Inciso 3. O locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Parágrafo 1. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Parágrafo 2. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a perceber o fundo de comércio, o direito à renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Parágrafo 3. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo. Parágrafo 4. O direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. Parágrafo 5. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da fiscalização do prazo do contrato em vigor. Artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se, inciso 1, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Inciso 2. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 2, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences. Parágrafo 2. Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 3. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Artigo 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias, oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido, inciso 1, nas hipóteses do artigo 9. Inciso 2. Se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e emitido na posse com título registrado que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de 50% da área útil. Artigo 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1. O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center, alínea A, as despesas referidas nas alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22 e, alínea B,
As despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso comum. Parágrafo 2. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. Artigo 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel, então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 1. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Parágrafo 2. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Artigo 55. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Artigo 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato, por prazo determinado, cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Artigo 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para a desocupação. Título 2. Dos procedimentos. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Inciso 2. É competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Inciso 3. O valor da causa corresponderá a 12 meses de aluguel ou, na hipótese do inciso 2 do artigo 47, a 3 salários vigentes por ocasião do ajuizamento. Inciso 4. Desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou facsímile, ou ainda sendo necessário pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. Inciso 5. Os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Capítulo 2. Das ações de despejo. Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão um rito ordinário. Parágrafo 1. Consider-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, inciso 1, o descumprimento do mútuo acordo, artigo 9, inciso 1, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. Inciso 2. O disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Inciso 3. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Inciso 4. A morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11,
permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Inciso 5. A permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. Inciso 6. O disposto no inciso 4 do artigo 9, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo ele, se recuse a consenti-las. Inciso 7. O término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Inciso 8. O término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. Inciso 9. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Parágrafo 2. Qualquer que seja o fundamento da ação, dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. Parágrafo 3. No caso do inciso 9 do parágrafo 1 deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos na forma prevista no inciso 2 do artigo 62. Artigo 60. Nas ações de despejo, fundadas no inciso 4 do artigo 9, inciso 4 do artigo 47 e inciso 2 do artigo 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade no imóvel ou do compromisso registrado. Artigo 61. Nas ações fundadas no parágrafo 2 do artigo 46, nos incisos 3 e 4 do artigo 47, se o locatário, no prazo de contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de 6 meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido mandado de despejo. Artigo 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: inciso 1. O pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado com a inicial cálculo discriminado do valor do débito. Inciso 2. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação, efetuando no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a linha A, os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação. A linha B, as multas ou penalidades contratuais quando exigíveis. A linha C, os juros de mora. A linha D, as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. Inciso 3. Efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 dias, contado da intimação que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador. Inciso 4. Não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Inciso 5. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos. Inciso 6. Havendo acumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis,
A execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação.